Olha, ontem eu assisti um vídeo de um rapaz que é brasileiro e tá morando nos Estados Unidos. Ele fazendo compra e comparando com o preço do Brasil, falando que a gente não converteu os valores, né? Tipo, $1 deles lá, eles falam que é barato, porque é $1. Bom, $1 é 3 e ela vai bordoado, né, gente? Então, aí um monte de gente comentando, falando assim, não, eu não tenho nada contra o rapaz, eu acho muito fera, muito válido o que ele tá fazendo. Só que é o seguinte, ele tá vivendo a realidade dele lá nos Estados Unidos. A nossa realidade é o Brasil. Se a gente não reivindicar o que nós temos direitos aqui no Brasil, aí vai ficar difícil, porque o brasileiro é assim. Compra sem reclamar. Você sabia que se você não for no supermercado e você estiver precisando de 2 rolos de papel higiênico, você tem direito de levar só 2 rolos de papel higiênico para casa? Eles têm que abrir o pacote grande e te vender 2 rolos de papel higiênico. Se você for no mercado e estiver precisando de uma caixa de fósforo e lá só tiver pacote cheio de caixa, eles são obrigados a abrir e te vender uma caixinha de fósforo. É lei, é direito do consumidor. Vocês podem pegar o livro de defesa do consumidor, que vocês vão ver que vocês têm direito a isso. Ó, se eu for numa padaria entre 4, 5, 6 horas da tarde e na porta tiver escrito pão francês e lá dentro não tiver pão mais, a padaria é obrigada a me vender qualquer pacote de pão de dentro da padaria pelo preço da quantidade de pão que eu ia levar sendo pão francês. Se eu fosse levar 4 pães francês, por exemplo, 4 pães francês dá R$1 e pouquinho. Eles iam ter que me vender qualquer pacote de pão e eu tinha o direito de escolher. Eu tenho o direito de escolher pelo valor do pão de sal que eu ia levar. Da quantidade do pão de sal que eu ia levar. Entendeu? Se na propaganda tiver um preço e lá dentro bater e passar outro, você não precisa levar com aquele outro preço. Foi o que aconteceu comigo. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu ainda não tinha cobrado, não tinha parado para pensar isso. Mas depois tem um outro rapaz que está fazendo vídeo na internet, que também está morando nos Estados Unidos. Ele vive nos Estados Unidos e vive no Brasil. Não sei o nome dele também, não. É o seguinte, ele pega, tipo assim, vamos colocar a salsicha da Pif Paf, aquelas que vem pacotinho fechado, imitando as da Sadia, né? Pacotinho fechado, de meio quilo. O dobro do preço de 1 quilo daquela de pesar, que é a mesma marca, a mesma coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai levar aquela fechadinha? Não, você vai lá no balcão e vai comprar aquela outra. Danoninho custa, aqui no mercado custa uma base de quase R$5. Uma bandejinha com 6. Você vai na mesma, mesmo fabricante, muda só o nome do coisa. Aí você vai lá, R$3. Você vai lá, vai levar aquele só porque o nome é renomado. É Danoninho, é Nestlé. O outro também é Nestlé, 3 e pouquinho. Compra o outro, gente. Se o brasileiro começa a aprender a viver e a cobrar os seus direitos, e começa a boicotar marcas famosas aí que estão vendendo coisas muito caras, entendeu? Aí o Brasil vai mudar, que não adianta falar assim, eu tô doida pra ir pros Estados Unidos, eu tô doida pra ir pra Miami, eu tô doida pra ir pro Caribe, porque lá é tudo diferente, eu tô doida pra ir pra Flórida, porque lá é tudo diferente. Diferente. O que adianta, gente? Eu presto atenção, dá valor pra isso. Não tem nada. Eu tenho amigo que mora nos Estados Unidos. Mas o Brasil, né? É o seguinte.
Todo mundo reclama do Brasil. A maioria das pessoas que eu vejo os comentários nos vídeos das outras pessoas, o pessoal metendo a malha no Brasil. Tá certo, o Brasil é um país subdesenvolvido, o Brasil não vai porque a gente não quer. Não, vai ter eleição agora, em outubro. Boicota a eleição, gente, não vai votar. A gente não é quem manda no Brasil, não é a gente? Não combina geral pela internet, gente. Facebook não é pra isso. Combina no Facebook, ninguém vai votar. Ninguém é obrigado a votar. Se todo mundo combinar de não ir votar, aí eles vão ter que se virar nos 30 e fazer alguma coisa para agradar a gente. Porque, por exemplo, na minha cidade tem deputado federal, estadual e mais outro deputado, não sei das quantas. Só na minha cidade que tem 3 ou 4. Sem contar o governador de Minas também, não precisa nem falar o nome. E o que acontece? Eles estão lá há anos do poder. Nunca fizeram nada pela cidade, gente. Um desses aqui da minha cidade recebeu até, naquele tumulto da JBS, recebeu, acho que foi 600 mil ou 500 mil de propina da JBS, do Joés Batista lá, daquele negócio, que é tumulto todo que deu lá. Entendeu? Se os da gente não representar a gente, porta, não vota em ninguém não, gente. Não tô fazendo propaganda política, não. Tô falando da gente, que a gente é brasileiro. A gente é igual. O rico, o pobre, é tudo igual. O voto vale a mesma coisa. O voto do rico não vale mais do que o do pobre. O voto do famoso não vale mais do que o do pobre. Entendeu? Do que não é famoso. Vamos boicotar esse negócio aqui, vai dar certo. Ó, eu quero morar nos Estados Unidos, não sei o que, na França. Gente, olha a diferença. Aí um falou assim, não sei por que nos Estados Unidos o pessoal compra muita comida enlatada. Compra comida enlatada porque lá tem muito furacão, aquele furacão, tornado, em vários lugares fora do Brasil, fora dos outros países. Tem tsunami e eles precisam dessa alimentação em lata, porque quando acaba a energia, abre-se as latas e comem aquelas comidas prontas de lata. Feijoada, macarrão, doce enlatado e por aí vai. Você não acha comida pronta em lata aqui no Brasil, é difícil, é raro você achar. Aqui no Brasil nós temos o quê? Pobreza. Mas a pobreza que nós temos aqui no Brasil pode ser resolvida aqui mesmo. Não precisa sair daqui não. Basta a gente votar em quem presta, ou então não votar. Todo mundo, ninguém vota. Dia não sei quando de outubro, ninguém vota. Sinceramente, que esses candidatos que nós estamos tendo aí, que tá aparecendo na televisão, que eu até desligo a televisão, que eu já conheço tudo de cabo a rabo. Corta, ninguém vota. Vai ver se o Brasil não vai pra frente. Vai ver se o Brasil não vai pra frente. Sai do espeto, cai na brasa, sai da cruz, cai no punhal. É umas coisas estranhas. Eita, se a gente mudar, começando da gente, se a gente mudar, a gente consegue mudar o Brasil. Eu era varredora de rua, trabalhava de gari na rua, na parte de limpeza da minha cidade. Eu vinha com a minha vassoura para varrer. Eu tinha acabado de varrer a porta de umas pessoas. Aí eles iam lá e jogavam aquele monte de lixo na calçada, achando que eu ia voltar para varrer de novo, porque era o meu serviço, eu ganhava para aquilo ali. Eu deixava sem varrer. Quem ficava com a porta suja era eles, porque eu já tinha varrido, eu não ia voltar para varrer. No outro dia eu ia lá varrer de novo. Às vezes chegava lá no outro dia, não tinha papel nenhum mais na rua. Porque se você tá varrendo, alguém sujo, você volta para varrer, aí eles ficam assim, eu vou humilhar mais, eu vou pisar mais. E não, ninguém merece ser pisado por ninguém, não. Ninguém merece ser julgado por ninguém, não. Um tem poder de julgar e pode julgar, é Deus.
Ninguém pode tirar a sua vida, não. Quem te pode tirar a vida é Deus, porque Ele te deu sua vida. Vamos reivindicar o que é nosso, seja na padaria, seja no mercado, seja na farmácia, seja na vendinha da sua rua, seja no mercadinho pequenininho perto da sua casa. Direito seu é seu direito, ninguém tira ele, não. É constitucional, está escrito no regimento do Brasil. Procura, gente, estudar mais as leis. Mesmo você que não estuda, não estuda direito, que eu não faço faculdade de direito. Estuda as leis do seu Brasil, do seu país, lá, e os direitos de defesa do consumidor, né? Se você roubar, você vai preso. Mas e o tanto que você é roubado e ninguém vai preso? Ninguém paga pelas coisas que roubou de você. Entendeu? Não é entrar na sua casa e roubar, não. É na cara dura mesmo. É um preço elevado no supermercado, que não era para ser assim, na farmácia, na vendinha, no posto de gasolina. Vamos começar a olhar isso, gente. Vamos começar a botar na ponta do lápis. Vai ver se não vai sobrar dinheiro para você no final do mês.